Há uma certa percepção de que o crime está sendo escalado no Brasil, tanto a criminalidade violenta, e os exemplos são vários, nos mais diversos estados. E, do outro lado, ministro, há uma certa percepção, com todo respeito, de que faltam iniciativas mais contundentes por parte do Ministério da Justiça. As iniciativas que ficaram mais conhecidas nos últimos anos do governo Lula sobre a área da segurança pública foi a insistência de se colocar câmeras corporais nos policiais, que é uma política pública, a meu ver, que pode ser válida, pode ser discutida, como isso funciona, como não funciona, mas não pode se resumir a política de segurança pública à colocação de câmeras nos uniformes dos policiais. E mais recentemente, que foi dado uma grande publicidade, o assim chamado Plano Pena Justa, que na minha leitura, pelo menos, claro que a gente defende o tratamento adequado dos condenados e dos presos, mas o plano soa, com todo respeito, mais como uma política de desencarceramento, é prender menos e progredir mais rapidamente de regime os criminosos. A portaria do Ministério da Justiça 830, que foi seguido depois por um ofício circular da Polícia Rodoviária Federal, o 3/2025, no qual foi dito expressamente: promovam a suspensão dos acordos de cooperação técnica mantidos com Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICO, e com os Ministérios Públicos Estaduais, os GAECOS. Esse ofício que foi, de fato, motivador, mas ele é baseado na portaria que foi emitida por Vossa Excelência e que acabou impedindo que os policiais rodoviários federais continuassem de uma maneira mais presente, prestando auxílio a essas entidades. Havia uma certa extrapolação, digamos assim, da competência da Polícia Rodoviária Federal. A maior qualidade do Estado de Direito, ou Estado democrático de direito, é o fato de que cada autoridade tem uma esfera bem precisa de atuação. Essa é uma garantia do cidadão. O delegado atua dentro de uma circunscrição, o juiz dentro da sua comarca ou também dentro da sua circunscrição, o parlamento é assim. O executivo é assim, cada juiz tem as suas atribuições, as suas competências, as polícias também. Nós temos a polícia judiciária, que é a Polícia Federal e a Polícia Civil, nós temos as polícias ostensivas, basicamente, que são as polícias militares, e nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que tem, assim como a Polícia Federal e a Polícia Penal, as suas atribuições rigorosamente delimitadas na Constituição Federal. E qual é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal? Diz o artigo 144, parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Ponto. A isso que se circunscreve a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Não pode sair desses limites. Nós temos 76 mil quilômetros de rodovias federais. É um espaço gigantesco. Talvez nem a Europa tenha tantas rodovias e nós temos apenas 13 quilômetros para servir a cumprir essa importantíssima missão. Esta atribuição constitucional foi regulamentada pelo Código Brasileiro de Trânsito, que também estabelece as atribuições da Polícia Rodoviária Federal dentro das rodovias federais. Bom, então, a Polícia Rodoviária Federal estendeu, me falo na presença aqui do nosso prezado diretor-geral, que nos acompanha nessa preocupação, estendeu demais as suas atribuições. Começou a invadir, até para o constrangimento da Polícia Federal, digo isso, e das polícias civis, começou a exercer atribuições típicas da Polícia Judiciária. Começou a efetuar prisões, mandados de prisões, busca e apreensões, começou a atuar, por exemplo, todos os testemunhais na Cracolândia, no coração da cidade de São Paulo, com mais de 50 vezes, eu vi pela televisão, fiquei estarrecido. É este o papel da Polícia Rodoviária Federal? Está nas comunidades, está, enfim, colaborando com outros órgãos. Então, tivemos que, com todo respeito, dar um freio de arrumação, cada qual no seu quadrado. Imagine os senhores, ou nós, como cidadãos, que somos parlamentares, somos autoridades públicas, agentes públicos, mas somos cidadãos também. Nós queremos que cada polícia atue dentro das suas atribuições estritamente. Nós não podemos admitir que a Polícia Federal cumpra um mandado de busca e apreensão e invada uma residência. Amanhã invada, por exemplo, o escritório, o gabinete de um parlamentar.
Isso é inaceitável, inclusive, eventualmente, até sem busca, sem um mandado judicial. Aliás, o que é pior, alguns juízes estaduais estão determinando a atuação da Polícia Rodoviária Federal em ações típicas e num flagrante extrapolamento de suas competências constitucionais e legais para efetuar ações da Polícia Judiciária. Então, eu penso que nós temos que atuar estritamente dentro da Constituição e das leis. Me perdoe uma expressão que é muito usada pela juventude, cada qual no seu quadrado. E nós não impedimos que a Polícia Rodoviária Federal contribua com as demais forças de segurança. O que nós dissemos na nossa portaria? Essa portaria regula, enfim, a participação da PRF em operações conjuntas com outros órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, referidos na lei tal. Então, a atuação da PRF, de que trata essa portaria, respeitará o disposto no caput, parágrafo 2º desta Constituição, ou seja, atuar nas rodovias federais e, segundo determina o Código Brasileiro de Trânsito, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos. A participação das respectivas operações conjuntas de que trata essa portaria deverá ser autorizada pelo diretor-geral, porque eram autorizadas, às vezes, pelos diretores locais ou superintendentes, sem conhecimento da cúpula, e o diretor-geral explicitará a pertinência, a conveniência, a necessidade da medida, bem como o pessoal, armamentos, equipamentos empregados, além de detalhar os custos envolvidos, observados o princípio da eficiência e economicidade, assegurado no que couber o sigilo do pertinente. E mais, essas operações só poderão ser autorizadas desde que não prejudique a função constitucional da Polícia Rodoviária Federal. 76 mil quilômetros de rodovia. E há uma queixa da sociedade que não é por ineficiência da polícia, porque só conta a federal com 13 mil homens, não tem o dom da ubiquidade, mas as ações de colaboração só poderão ser feitas desde que não haja prejuízo para as atividades constitucionalmente explicitadas. Tem um artigo aqui que excepcionaliza essa situação. Compete ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública autorizar ou determinar o emprego da PRF em cooperação com os demais órgãos do SUSP em situações excepcionais que não se enquadrem nas hipóteses do parágrafo 1º e tal. Tais como calamidades públicas, como ocorreu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou nas queimadas do Mato Grosso, ou nas terras dos Yanomamis, desastres naturais, ou graves ameaças à ordem pública e à incolumidade das pessoas. Então, a Polícia Rodoviária Federal precisa voltar para as rodovias, não pode exercer as funções de polícia judiciária, isso está explicitado na portaria e também na PEC. Esclarecendo, senador Moro, nós temos aqui o nosso Antônio Fernando, o prezado diretor da PRF, diz que tínhamos 10 representantes da PRF nos GAECOS, nós continuamos com as operações de inteligência, vamos colaborar caso a caso, não há nenhuma questão com relação a isso, as FICOS estão em plena operação, são aquelas operações integradas entre a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, a Polícia Penal, Militar e até as guardas municipais muitas vezes estão envolvidas. Nós tivemos no ano passado mais de 200 ações, temos 36 FICOS em andamento. Nós, só no ano passado, para ter uma ideia dos números estratosféricos, nós descapitalizamos o crime organizado em mais de 6 bilhões de reais em bens e em valores econômicos.